Olá, falemos de Eva. Eva, que é chamada por esse nome em Gênesis 3:20 por Adão, com uma explicação, né? Adão chama a sua mulher de Eva, em hebraico Havá, porque ela seria mãe de todo ser humano em algumas traduções, mas literalmente a gente diria ela seria mãe de todo vivente. E aí tem até uma proximidade entre os termos que fica interessante com sua sonoridade também, né? O nome é Havá, ela seria chamada de Havá porque ela seria mãe de todo ser vivente, ela seria Em Kol Hai. Havai Hai tem essa proximidade. E por isso o nome é esse, né? Agora, essa mãe Eva, que é a primeira grande mãe, né, e ela é mãe de todos que vêm depois, de certa forma, ela não demora a viver o drama de ser mãe. Né? Deus já havia falado sobre as dores do parto, as dores que ela teria para parir um filho, mas parece que há outras dores que logo aparecem também, né? A dor de um parto é algo brutal. Quem acompanhou, presenciou um parto sabe disso, um parto normal sabe disso. Mas existe a dor da morte, né? Eu acho que para as mães isso é terrível também, né? A morte, eu digo, a possibilidade da morte de um filho enquanto ela ainda vive é terrível. E também terrível, às vezes, pensar na própria morte quando os filhos ainda dependem dela, né? Quando os filhos ainda carecem de sua ajuda. E as mães, em geral, pensam que os filhos necessitam de sua ajuda para sempre, né? E de certa forma isso é verdade também. Mas então Eva vive isso, essa dor da morte na sua vida muito rápido com Abel e Caim, e ela vive os dois lados da história, né? Ela vive ver um filho morrer antes dela mesma e vive ver o outro filho ser um homicida. Ela vê e testemunha tanto o fato de que o ser humano pode sofrer a maldade de forma tão intensa, quanto vive no outro filho o fato de que o ser humano pode causar uma maldade tão intensa. E isso é algo muito, muito forte, né? Eu lembro quando eu penso nessa história, eu lembro de Mark Twain, que ele conta isso de uma forma bem dramática, ele trabalha o Gênesis de formas bem diferentes, né? Mark Twain tem um lado bem humorado sobre o Gênesis, sobre Adão e Eva, até de se rir mesmo, e tem momentos também que ele trabalha isso de forma muito dramática. E essa cena é trabalhada por ele de uma forma que eu acho brilhante, assim. Ela traz a força da morte de uma forma genial, de uma forma literária genial, né? É uma ficção, mas é muito significativo para mim isso. Ele conta a história mais ou menos assim. Eu vou tentar só reproduzir. Eu acho que isso merecia ser disponibilizado para mais gente, porque faz pensar. Mas ele conta a história de que depois de escutarem as palavras duras de Deus para a serpente, para Adão e para Eva, disse que, olha, nós já temos, Adão e Eva, né, nós já temos tudo isso que Deus falou, o peso do trabalho, as dores de parto, tudo isso nós já experimentamos. Tudo menos a morte. Né? E aí ela fala assim, morte? Morte? O que seria a morte? Eles ainda não sabem o que é a morte. E aí tem a cena que assusta, né? Adão chega e eles se cumprimentam assim, bem, tudo bem? Né? E aí a Eva fala, ele ainda dorme. Ele ainda dorme. E aí tem explicação. Esse que ainda dorme é o nosso segundo filho, Abel. E aí diz assim, ele já dormiu o suficiente para estar bem. Né? E o jardim dele está esperando por ele, está precisando do cuidado dele. Desperte-o. E a resposta é, eu tentei e eu não consegui. Então ele está muito cansado, deixe-o dormir mais um pouco. E aí tem o comentário. Eu acho que é a sua ferida que faz ele dormir tão longamente. E Eva responde: talvez seja isso. Então vamos deixá-lo descansar. Com certeza o sono está tratando dessa ferida, né? Está curando essa ferida. E aí tem todo um texto que ocupa uma página, mais ou menos, que é um monólogo de Eva, que é muito sofrido, né? Ela vai comentando o que está acontecendo, que eles encontraram esse Abel
ferido em tal lugar, com sangue na sua roupa, trouxeram ele para casa, deram um banho nele, limparam Abel e colocaram para dormir. Era um sono muito estranho, porque ele não dormia como antes, como de olhos fechados, ele dormia de olhos abertos. E até que há a descoberta, né? Essa descoberta que esse que eles acham que dorme, na verdade, morreu. Eles descobrem a morte assim, né? Eles não foram ensinados sobre o que é a morte, mas eles vivenciaram a primeira morte de um filho, assim. E aí que eles vão saber o que aconteceu entre Caim e Abel. É muito, muito sofrido isso, né? Eu acho que isso lembra bem a dor da morte, como ela é sofrida, né? Como a morte de Abel, ela é a morte de cada um, que não é um número, né? Cada pessoa tem gente sofrendo por ela, cada pessoa tem, às vezes, uma mãe sofrendo, ou às vezes uma mãe que sofreu por antecipação pensando nessa morte também. E aí é bom a gente lembrar que tem a outra mãe, né, que surge tempos depois, que é a mãe que vai ver o seu filho sofrendo uma dor profunda, sem merecer, né, na crucificação. E essa mãe, Maria, que vê Jesus sofrendo e sangrando na cruz, ela nos faz lembrar, né, o olhar dela para a cruz faz nos lembrar que há esperança para todas as mães também. Né? Ela testemunha um momento em que a dor das mães, a dor da morte dos filhos, e a dor do sofrimento dos filhos, e a dor de saber que ela não pode cuidar dos filhos, que há um limite para as forças dela também, né? Há o limite da enfermidade, o limite da morte também, que impõe uma ruptura e uma separação inevitável. Que toda essa dor também tem fim, né? Porque o Filho de Deus, o Filho que é filho de Maria também, ele se dispôs a resolver esse problema e a superar esse problema por nós na cruz. Então, já que é Dia das Mães hoje, quando eu faço esse vídeo, eu gostaria de lembrar isso, né, para a gente valorizar as mães, lembrar da profunda dor que elas vivem, da profunda tristeza que elas podem experimentar sendo mães, em meio a também inimagináveis alegrias, é claro, felizmente, mas lembrar principalmente que esse filho, Jesus, ele resolve a dor das mães, ele resolveu a grande dor das mães. A grande dor de Eva está resolvida no Filho de Maria, né? No Filho de Deus. E isso é muito bonito de se lembrar hoje e sempre, especialmente talvez hoje, no momento em que mães enfrentam ansiedade por causa de uma pandemia. Certamente há mães que choram seus filhos, a gente vê notícias sobre isso. Há filhos que choram a perda de suas mães. Há mães que não podem acompanhar seus filhos pequenos, por vezes, que estão internados. E tudo isso é uma grande dor, é uma grande dor. E aí a gente sempre olha para aquele que morreu por nós e que possibilitou que todas as lágrimas sejam enxugadas um dia. Essa é a nossa esperança. Que Deus te abençoe e caminhe contigo e que você escute a sua voz, desse que aquieta os corações. Um grande abraço e até a próxima.